Olá, povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Gelson Becker, sou líder da Escola de Ativação Profética. No devocional de hoje eu quero falar sobre um atributo de Deus dado ao corpo de Cristo, dado à igreja. Deus missionário. Mission Dei. Isso muito mais do que uma tarefa, uma ordem que nós temos que obedecer e corresponder na terra, porque está lá no final do Evangelho de Mateus, capítulo 28, porque está lá no final do Evangelho de Marcos, capítulo 16, muito mais do que isso. Mission Dei, um Deus missionário, um Deus que se revela, um Deus que alcança, é um atributo da natureza divina. O Antigo Testamento tem muitos atributos de Deus. O Deus que cura, o Deus que perdoa, o Deus que santifica, o Deus da justiça, o Senhor da guerra, Tsikinu, Yahvé, o Senhor a minha justiça é, Yahvé Sabaoth, o Senhor da batalha, o Senhor do exército, Jeová Jireh, o Deus da provisão, o Deus da providência, o Deus que suscita para si o cordeiro para o sacrifício. Todos esses códigos são reais, todos esses códigos são fragmentos e habilidades da natureza de Deus, o Pai, se revelando para com os povos e para com os homens ao longo da história. No Novo Testamento, Jesus se manifesta e ele traz um atributo novo. Ele fala para os rabinos: vocês não conhecem o Pai Nosso que está nos céus. Vocês conhecem vários atributos de Deus, vários nomes de Deus. El Elió, El-Roi, o Deus do poço, o Deus que vê tudo. Conhece El Olam, o Senhor do tempo, o Deus eterno. Mas existe um código que vocês não conhecem. Qual é? Paizinho querido, Abba Pai, Paizinho de amor, o Pai que pega os seus filhos no colo. Esse código vocês não conhecem. Os livros do Antigo Testamento, o Pentateuco, os Deuteros canônicos, os pseudepígrafos, nada dessa literatura até aquela época revelava Deus como Pai. Jesus recebe no seu espírito esse código, essa convicção, essa revelação, e ele manifesta isso. A igreja, por outro lado, o corpo de Cristo, recebe um código que nem Jesus enfatizou muito isso, que é o Deus missionário. A missão de Deus e o Deus da missão são duas coisas totalmente diferentes. Só existe tarefa da grande comissão porque existe um Deus cuja natureza, cujo atributo, cuja essência sempre foi missionário, antes mesmo de enviar Jesus à terra, para crescer desenvolver, nascer de uma virgem, morrer, ressuscitar na obra expiatória da cruz do Calvário em nosso lugar, descer ao inferno, vencer Azazel, vencer o diabo, e ressuscitar dentre os mortos com a chave do inferno e da morte em suas mãos, se assentar à direita de Deus o Pai e ter o nome sobre todo nome pelo qual importa ser salvo. Antes de tudo isso acontecer e se concretizar, já havia um Deus missionário. Já havia um Deus que se revelava pelo fator Melquisedeque. Já havia um Deus que se tornava íntimo, real, a povos, a homens, a pecadores, a feiticeiros, a idólatras, a pessoas moralmente esforçadas para fazer o certo e canalhas que moralmente estavam totalmente alienados e desconectos de Deus. Deus é um Deus que se revela, Deus é um Deus que alcança, Deus é um Deus que persegue o pecador e ele se manifesta, ele se torna real, ele quer se relacionar, ele quer entrar em comunhão. E esse Deus missionário, que se expressa nas linhas do Antigo Testamento, que se revela nas ordenanças que Deus havia dado para o Israel do Antigo Testamento, tratar o estrangeiro que peregrina no meio deles. Não era apenas para fazer um prosélito, é para que este estrangeiro tivesse a revelação do Deus de Israel. Veja que evangelismo e missões são duas coisas maravilhosas, mas as pessoas confundem. Normalmente evangelismo é local, é próximo, missões é transcultural, é longe. Evangelismo é no seu ambiente de cultura onde você se sente confortável. Missões é num ambiente cultural diferente, hostil ao que você foi criado. Mas ambos estabelecem o reino de Deus, a sua justiça, apresentam Jesus, apresentam o evangelho do reino, apresentam a salvação pela fé na obra expiatória da cruz do Calvário, batizam e confirmam a fé das pessoas, edificando-as e implantando igrejas para a expansão e o estabelecimento do reino. Uma igreja local sempre será uma embaixada do reino de Deus. Uma igreja local sempre será uma extensão, uma continuidade do sistema de valores deste reino que vem dos céus,
que é invisível, mas se revela de modo visível pelas nossas mãos, pela nossa instrumentalidade. Em João capítulo 1 diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, referindo-se a Jesus e a sua encarnação em Maria. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece no meio das trevas, e as trevas não a compreendem. No versículo 11 ainda do capítulo 1 de João, diz, veio para o que era seu e os seus não receberam. Os judeus o rejeitaram como Yeshua HaMashiach, como Messias. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, transformados, filhos de Deus, aos quais que creem no seu nome. Estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou, tabernaculizou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra que é unigênito, único gerado. Quando ele morre e ressuscita dentre os mortos, Efésios capítulo 4 chama ele de primogênito, o primeiro de uma grande família de muitos filhos semelhantes a ele. Então, este Jesus que veio, que morreu e ressuscitou, no final do Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, no Evangelho de Mateus, deixa a tarefa da grande comissão. Versículo 15 do capítulo 16 do livro de Marcos diz, disse-lhes, ide por todo o mundo pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. São códigos, são verdades, são promessas, são sinais que seguirão os que creem, e todo aquele que crê em Jesus e está selado pelo Espírito Santo possui um relacionamento com esse Deus, cujo coração é missionário, e está implícito na tarefa da grande comissão. Qual é o problema da igreja? Durante muitos anos se falou em evangelismo e missões baseado na soterologia, doutrina da salvação da alma. Você tem que evangelizar porque os perdidos estão indo para o inferno, as pessoas estão morrendo, nunca ouviram falar do nome de Jesus, e essa ênfase evangelística no perdido que está indo para o inferno, e eu me torno corresponsável porque tive a oportunidade de abordar e evangelizar e falar do amor de Deus, e falar de Jesus para ele, e falar do poder do Espírito Santo, e eu fui tímido, eu fui negligente. Essa abordagem ela não está errada, ela só não está completa. Ela dá muita ênfase a gerar prosélitos, quando na verdade nós queremos gerar filhos de Deus. Nós não queremos gerar tijolos vivos, queremos gerar pedras vivas do templo vivo, onde Jesus é a principal pedra angular e o Pai é o construtor. Então essa ênfase de falar de evangelismo baseado na doutrina da salvação, dando ênfase ao perdido, amar o perdido está indo para o inferno, e nunca mais aceitou Jesus, ela é boa, ela é bíblica e ela funciona, principalmente em países que têm poucas igrejas. De repente você acorda de manhã, pega um ônibus da sua casa e vai para o seu trabalho. Um deslocamento de 40 minutos de ônibus, olhando pela janela, você conta 27 nomes estrambólicos de igrejas evangélicas esquisitas. Sem contar os movimentos católicos neuróticos. E aí? De repente, parece que a cidade está evangelizada, parece que as missões urbanas alcançaram a grande capital, o grande centro, quando na verdade existem fragmentos e textos da Sagrada Escritura nunca traduzidos ou impressos para mais de 200 idiomas ao redor do mundo. Mais de 200 matrizes culturais, linguísticas, e que antes de eu poder traduzir João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, antes de eu poder traduzir isso para esse idioma, primeiro eu tenho que criar uma forma gráfica de falar um idioma que existe há milhares de anos somente por tradição oral. Primeiro um missiólogo tem que chegar lá e criar uma forma de representação gráfica de um idioma complexo, estruturado, com milhares de pessoas falando esse idioma, para primeiro você poder criar uma forma de escrever a língua que já existe há milênios, para depois você traduzir a Bíblia, para depois você poder pregar um sermão de 3 pontos com introdução e homilética bem precisa. Veja, a igreja está muito longe de alcançar a tarefa da grande comissão. Embora Deus seja um Deus que nos alcança por um coração missionário. Outra
abordagem de Marcos capítulo 16, da tarefa da grande comissão, é fazer missões e fazer evangelismo baseado não na doutrina da salvação. Agora ele vai falar sobre eclesiologia, a doutrina da igreja. E tem muita coisa boa nessa abordagem de evangelismo e missões fundamentada em eclesiologia que nós não podemos jogar fora. Mas também tem algumas coisas ruins, meio neuróticas, do tipo assim, a nossa igreja não tem naquele país uma congregação, a nossa denominação não tem naquela cidade, naquele estado, naquela província, naquela região do planeta uma bandeira fincada. E nós queremos ir lá e implantar uma igreja para afirmar a soberania da nossa denominação, da nossa instituição, para demarcar um território para o nosso movimento evangelístico, para a nossa logomarca, para o nosso CNPJ. Neurose, prosélitos. O coração missionário, Deus precisa de uma teologia de igreja local sadia, bíblica. A igreja é eterna. Os líderes, os clérigos, a política administrativa pode até contaminar, perverter ou tirar a essência, a simplicidade das instituições, mas eu não estou falando de instituições, estou falando de um corpo espiritual eterno, uma igreja santa, imaculada. Jesus vai se casar, Jesus é o marido, ela é a esposa. Nós somos membros desse corpo de Cristo, esse corpo espiritual que ora pode estar enfermo, ora pode estar saudável. E essa eclesiologia confusa gera uma teologia de missões e evangelismo neurótica, mas existe sim uma chave bíblica evangelística para falar de missões, falar de evangelismo, falar de novos convertidos, de pessoas genuinamente nascidas da água, genuinamente nascidas do Espírito, não prosélitos, pedras vivas do templo vivo, a partir de uma perspectiva de evangelismo e missões fundamentada em eclesiologia. Porque se você evangeliza e não fundamenta na igreja, esse teu evangelismo também é furado. Ele também é lata vazia. E o mundo está acostumado com essas duas teologias. Falar de missões e evangelismo baseado na doutrina da salvação, falar de missões e evangelismo baseado na doutrina da igreja, eclesiologia e soterologia. Hoje eu vou te falar sobre missões e evangelismo fundamentado na doutrina da Trindade, na doutrina de Deus. Não porque tem que salvar o perdido que está indo para o inferno, não porque tem que implantar uma igreja e ter uma logomarca com meia dúzia de membros congregados frequentando aquele templo. Nenhuma neurose, nem outra. Hoje eu quero te falar sobre evangelismo e missões, a década do evangelismo profético, a década do evangelismo apostólico, a década do crescimento dos próximos 10 anos. Final de 2019 eu comecei a ministrar essa mensagem a primeira vez, fundamentada na natureza do coração de um Deus que é missionário, de um Deus que nos alcança, de um Deus que estende a mão e se revela a cada um de nós. Ora, o Pai enviou o seu Filho, Jesus, o Cristo, para a terra. E o Pai e Jesus juntos, depois da sua morte e ressurreição, enviaram o Espírito Santo para ungir, capacitar, catalisar, revestir de poder a igreja. João, capítulo 14, versículo 16. Deixa eu ler para vocês. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, quem está falando é Jesus, e Ele vos enviará outro Paracletos, outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós estáis em mim, e eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Receba a manifestação da glória do Pai, pela instrumentalidade de Jesus, o primogênito. Depois da ressurreição, ele não é mais chamado de unigênito. Ele agora é chamado de primeiro de uma grande família de muitos filhos semelhantes a ele. Receba a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus que nos capacita. O Pai manda Jesus, Jesus cumpre a tarefa da obra redentora da cruz do Calvário, morre e ressuscita, e o Pai com Jesus juntos enviam o Paracletos, o Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito que nos fará lembrar todos os seus ensinos. E o Espírito Santo catalisa, capacita, inspira, reveste de poder a igreja. Por que não aproveitar a oportunidade para citar para você? Atos,
capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Essa é a dinâmica do evangelismo para a obra missionária transcultural, passando por missões urbanas e tantos outros projetos assistenciais. Atos, capítulo 2, versículo 3 e 4. E foram vistas por eles línguas repartidas sobre suas cabeças, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Receba a manifestação de Jesus. Receba a manifestação do Espírito Santo. Receba a oração do Pai, juntamente com Jesus, o Filho, para que o Consolador, o Paracletos, o Espírito da Verdade, viesse sobre mim, sobre você, sobre todos nós, viesse sobre a igreja, e Ele nos capacita. E Ele nos fortalece, e Ele nos inspira, e Ele nos reveste de poder. A Trindade envia o Espírito Santo para ativar profeticamente a igreja, capacitar os santos individualmente e coletivamente para cumprirem a tarefa de Marcos capítulo 16. Ir, pregar o evangelho, curar enfermos, expulsar demônios. E essa tarefa deve ser feita com demonstração de sinais, com demonstração da manifestação do próprio Jesus em nós, sobre nós e através de nós. O Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, enviando a igreja para dentro do mundo, enviando a igreja para dentro do sistema, enviando a igreja para dentro do cosmos, não para se contaminar e reproduzir os padrões de iniquidade do sistema, do mundo, do cosmos, mas a fim de transformá-lo pela manifestação da glória do Pai nos filhos maduros, que põe em liberdade os espíritos aprisionados, que põe em liberdade os que estão gemendo em dores de parto, os que estão vibrando uma frequência eletromagnética de corrupção, de pecado, de dor, de enfermidade, de prostituição, de mentira. Manifestar os céus, proclamar o evangelho do reino, impor as mãos e curar os enfermos, expulsar os demônios, manifestar prodígios em nome de Jesus, sinais em nome de Jesus, e implantar agora nesse cosmos, nesse sistema, nesse mundo, um novo sistema de valores, que é o Sermão da Montanha, que é Mateus capítulo 5, que é o sistema de valores dos ensinamentos de Jesus, que é o sistema de valores de tudo que Jesus ensinou ao longo dos evangelhos, que é o reino de Deus e a sua justiça. Não é para se conformar e se amoldar a esse cosmos, a esse sistema, a esse mundo, mas transformar o mundo, transformar o atual cosmos, o atual sistema, pelo sistema de valores do reino de Deus em nós e através de nós, pelos ensinos e pelas demonstrações de poder. Demonstrações de prodígios e sinais da era vindoura, aqui agora, fazendo com que o reino das trevas ceda e o reino da luz prevaleça, porque é as portas do inferno que não prevalecerão contra a igreja ativa, viva, triunfante, marchando contra Satanás, e não a igreja presa dentro de um templo, apavorada pelo medo, vivendo como um bando de ratos sobreviventes do evangelho. Deus salva os homens por sua graça, por sua misericórdia, por seu favor. Ele se revela como quer, onde quer, e das formas mais multifacionadas possíveis, a multiforme graça de Deus. Esta é a missão de Deus, um Deus missionário, e nós temos que fazer missões e temos que nos envolver com o evangelismo, não para implantar uma bandeira da igreja num pedaço do mapa que ela ainda não está representada, não para salvar o prosélito neurótico e fazê-lo 2 vezes pior do que antes, quando ele era um pagão idólatra. Não, nós temos que evangelizar e temos que servir com missões, com serviço social, assistindo às necessidades físicas, materiais, alimentares, de roupa, de emoções e de espiritualidade na palavra de Deus. Porque esta é a natureza de Deus, porque Deus é assim, este é o atributo de Deus. Ser missionário é um atributo de Deus, como ser Yahvé Jiré, Jeová Rafá, Yahvé Nissi, Tsidkenu Yahvé, Yahvé Makadesh, El Roi, ou qualquer outro atributo que você tenha estudado de Deus. Assim como ele é Abba, Paizinho querido, Pai de amor, Pai das luzes, ele também é Mission Dei.
Ele é um Deus missionário que quer se revelar, que quer nos alcançar. E Ele se revela aos outros através da minha, da sua, da nossa instrumentalidade, porque Jesus deixou bem claro: quando estive preso e não foste me visitar, quando estive nu e não me deste de vestir, quando tive fome e não deste de comer, quando não fizestes a um desses pequeninos, deixaram de fazer a mim. E quando fazem a um desses pequeninos, estão fazendo e ministrando ao próprio coração de Jesus. Sabe? O reino de Deus e a sua justiça está ao alcance das mãos. E Ele está dentro do teu, do meu, do nosso espírito, pronto para nós nos manifestarmos. Se você está ferido por uma teologia de eclesiologia e crescimento numérico, de célula, ou de círculo de oração neurótico, e você agora só quer falar de Jesus, mas não quer que ninguém congregue na igreja que você congrega, você precisa ser curado, porque você está gerando frutos que não permanecerão. Você precisa gerar frutos no reino de Deus que permaneçam para sempre. E isso está diretamente conectado com a aplicação da eclesiologia, da doutrina da igreja correta, o evangelismo, a obra missionária junto à igreja local, para frutificar e permanecer frutificando. Se você só fala de Jesus, ora no ônibus, ora no metrô, intercede pelas pessoas, mas você tem medo de explicar a doutrina da salvação, você faz isso por um hábito que a sua instituição, a sua denominação enfatizou tanto na sua conversão, mas você talvez não tenha a profundidade da soterologia, da doutrina da salvação, para entender o porquê de tudo isso. Você precisa mergulhar nas Escrituras. Evangelismo e missões, por essas duas abordagens, não está errado, só não está completo. É bom, é bíblico e nunca será suficiente. Mas além de evangelizar por eclesiologia, além de fazer missões e evangelismo por soterologia, doutrina da igreja, doutrina da salvação, vamos fazer missões e evangelismo na década da expansão do evangelismo profético, fundamentado na natureza do coração de Deus, num Pai de amor. Abba, Pai, Paizinho querido, revela a mim e revela-te aos meus a doutrina da Trindade. Nos mostra claramente que Deus enviou Jesus ao mundo. Jesus subiu aos céus e cumpriu a tarefa da grande comissão. Jesus e Deus Pai juntos enviam o Espírito Santo para capacitar, catalisar, revestir de poder pessoas como eu e você, cheias de defeito, para pregar o Evangelho do Reino, manifestar curas, sinais, milagres e prodígios e fazer com que o reino de Deus se avance pela instrumentalidade da igreja, dos santos, dos crentes em Cristo Jesus. E é por isso que nós não podemos perder a paixão evangelística, o desejo de ver vidas, famílias, cidades transformadas pela glória de Deus. Eu te abençoo para evangelizar, para manifestar Jesus através da tua instrumentalidade. Não espere estar perfeito para abrir a boca. Abra a boca, que ao longo do processo o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, pois Ele decidiu colocar a excelência em vasos de barro. Compartilhe o vídeo, comunique com seus amigos, deposite sua oferta, participe conosco dos nossos projetos missionários, evangelísticos. Até o devocional de amanhã. Deus te abençoe.